Muito boa tarde, eu sou Ari Plonsky, professor da Universidade de São Paulo, na FEA e na Poli, e coordeno o Núcleo de Política e Gestão Tecnológica da USP. Esse núcleo é o que nós chamamos de UNAP, o Núcleo de Apoio à Pesquisa, é um dos mais longevos da universidade, foi criado em 1993, envolvendo, na sua origem, três departamentos: os departamentos de Economia e Administração da FEA e o Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica. Nós temos vários tipos de atividades, basicamente pesquisas, mas, como parte das atividades, temos regularmente, e também há bastante tempo, seminários. Tem o microfone aberto com alguém aí. Temos seminários de duas naturezas, principalmente. Nós temos seminários com conferencistas do exterior ou do Brasil, que, digamos, vêm uma vez ao PGT e fazem essa conferência para compartilhar sua percepção, seu estudo, sua pesquisa sobre algum tema de fronteira. E nós temos o que nós chamamos prata da casa, seminários em que pós-docs que estão num dos departamentos, numa das áreas, né, que constituem o PGT, ou pessoas que concluíram sua tese de doutorado recentemente com temas vinculados a esse tema da inovação, expõem os resultados do seu trabalho e também a sua experiência, a sua vivência, trabalhos conexos. Esse é o caso do nosso seminário de hoje, em que nós temos a apresentação desse tema, Mindset of Innovation. Eu entendo que a tradução poderia ser mentalidades de inovação, mas a professora Lisete vai depois confirmar ou ajustar ou dar uma expressão melhor. E a nossa palestrante, conferencista, é a professora Lisete Barlar. A professora Lisete Barlar é doutora em Psicologia Social pela USP, é docente da nossa Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a EASH, do programa de mestrado profissional em empreendedorismo que nós temos na FEA-USP. Então, ela atua, por assim dizer, nos dois lados da cidade de São Paulo, no campus que a gente chama Campus Leste e no campus aqui do Butantã, na zona oeste de São Paulo. Ela fez o pós-doutorado em administração na FEA-USP, com ênfase em gestão da inovação, e me permito fazer um comentário introdutório de que o tema da inovação, que hoje já é, felizmente, bastante mais presente na consciência geral da sociedade, ele é um tema relativamente recente e, durante muito tempo, ele foi um tema quase que privativo das áreas chamadas exatas ou das engenharias e um pouquinho das ciências sociais, administração e economia principalmente. Mas o tema, hoje em dia, o tema inovação, a questão da inovação, ela se torna uma questão muito mais ampla, seja em termos de áreas de aplicação, inovação em educação, inovação em políticas públicas, inovação em direito, enfim, tanto nas áreas de aplicação, como também a percepção de que o olhar sobre a inovação tem que ser mais amplo do que o olhar de uma ou duas áreas, e o que a professora Lisete nos traz é um olhar da sua formação, como eu comentei, de psicóloga, que é absolutamente essencial para que nós possamos entender como que a inovação ela tem sucesso na sua
na sua implementação. Nós estamos mexendo com pessoas, né? A inovação é feita não por máquinas, mas por pessoas, coletivamente, e, portanto, o entendimento das pessoas, o coletivo das pessoas, e como as pessoas pensam, que mentalidade têm, não é? Que é o tema, é um elemento essencial, e eu agradeço enormemente a professora Lisete por ter aberto um espaço na sua agenda acadêmica intensa e poder compartilhar conosco a sua leitura do tema da inovação com essa lente de psicóloga experiente e professora da universidade que ela tem. Lisete, a palavra está contigo, muito obrigado. Obrigada, professora Ari. Me escutam bem? Vocês estão me escutando bem? Perfeitamente. Então, obrigada pelo convite. Eu vou expor hoje, como o professor introduziu, algumas coisas que foram achados de pesquisa desse pós-doutorado e algumas coisas que foram posteriormente pesquisadas e estudadas por mim e que trouxeram para esse tema The Mindset of Innovation, né? Então, eu vou trazer principalmente as contribuições da psicologia cognitiva e social, tá? E antes eu queria fazer algumas considerações iniciais, né? Depois que eu terminei o pós-doutorado, que tratou do tema, de um dos temas derivados da teoria da Gestalt, chamado The Einstellung Effect, o efeito Einstellung. O professor sabe melhor alemão que eu, então Einstellung acho que eu espero estar pronunciando corretamente, né? Depois disso, eu fiquei interessada em entender um pouquinho melhor o que era esse mindset of innovation, né? Porque aquele efeito que eu vou trazer para vocês, vocês vão ter acesso à pesquisa em si que foi feita, ele me levou para tentar entender um pouquinho melhor o que eu traduziria como o padrão mental ou a mentalidade que favorece a inovação. Mas, ao adentrar neste universo, eu fui primeiramente pesquisar o que já tinha sido publicado a respeito de Mindset of Innovation, né? E pegando apenas esses 2 anos, 2019 a 2021, que nós tínhamos, não sei se mais tempo ou menos tempo, porque estávamos todos em casa, né, trabalhando em casa, e, em função da pandemia, né? Então, uma coisa curiosa que surgiu logo inicialmente, que me chamou a atenção, é que os artigos, embora todos tenham, ou no título, ou nas palavras-chave, The Mindset of Innovation, eles não tratam em nenhum deles, em nenhum momento, da questão psicológica, ou psicossocial, ou psicocognitiva. Quer dizer, embora se possa traduzir mindset como mentalidade ou como padrão mental, e este padrão mental seja basicamente estudado pela psicologia, especialmente pela psicologia cognitiva, mas também pela Gestalt, é curioso que nada disso tenha sido publicado ou tenha sido pesquisado, e esses artigos que eu pesquisei foram publicados em periódicos de qualidade e também em por autores de diversos países. Ou seja, eu encontrei ali um gap, algo que necessitava um certo aprofundamento. Então, hoje, eu vou trazer para vocês a teoria da Gestalt
especificamente o efeito Einstein, mas também algumas coisas norteadoras da teoria da Gestalt em geral, e vou trazer alguns aspectos da psicologia cognitiva com ênfase num autor que, é engraçado, né? A gente está retomando a importância de Piaget, e que ficou durante muitos anos como restrito a um autor dos cognitivistas, né? Mais na área da psicologia educacional, etc. Mas ele tem uma contribuição que, em breve, eu vou poder apresentar, que me parece fundamental para entender o processo de inovação e os processos cognitivos ligados a esta inovação, né? Então, começando com a Gestalt ela vai sempre nos trazer como que as coisas são percebidas. Então, como que a gente vai ter como novo, como é que a gente reconhece que uma coisa é nova? Como é que a gente percebe que uma coisa é nova, né? A teoria, em geral, da Gestalt, eu peço perdão porque todos os slides estão em inglês, porque eles já são parte de uma apresentação que vai ser feita fora do Brasil, então eu já coloquei os slides em inglês, vocês me desculpem, mas aqui estamos no Brasil, estou falando português, e vamos lá, né? Então, a psicologia da Gestalt, ela acaba nos trazendo um conjunto de leis da percepção, né? Como é que a gente adquire e como é que a gente mantém uma percepção significativa em um mundo aparentemente caótico, tá? A inovação, ela está dentro deste mundo aparentemente caótico. Então, como é que a gente percebe algo como inovador? Ele tem que se destacar em relação a um fundo, né? Como a teoria da Gestalt tem essa ideia de que existe uma figura e um fundo, né? E que eu vou só mostrar essa imagem, que é uma imagem muito, muito, muito conhecida, né? Então, a nossa percepção, ao focar o olhar no que está em preto, provavelmente a maioria de nós, né, que estejamos com a saúde mental preservada, veremos um cálice, né? E ao focar ao deslocar nossa visão para o branco, a gente vai ver dois rostos, duas faces, uma diante da outra, né? O princípio da Gestalt é que a nossa percepção percebe um todo global, né? E ela tem tendências à auto-organização. Então, a gente olhando qualquer uma das figuras da Gestalt, a gente vai ter que, por exemplo, focar o olhar num ponto para que a gente possa perceber o outro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que focar no todo para conseguir ver que existem duas imagens aqui. Nesta mesma imagem, existem duas. Então, dá para entender que o todo é percebido e, ao mesmo tempo, existe uma tendência a uma ou outra prevalecer, tá? Essa figura é um pouco menos conhecida, mas também aqui a gente tem que focar o olhar num ponto para perceber uma mulher, vamos dizer, mais idosa, mas deslocando o nosso foco de atenção para um outro ponto, vai se ver uma mulher jovem. Então, a nossa percepção, ela pega o todo e ela, ao focar em certos pontos, ela pode nos trazer outras imagens, outras percepções da mesma figura.
A Gestalt, ao organizar esta nossa percepção e trazer essas leis, né, tem uma lei que nos interessa em particular, porque ela é um dos fundamentos do efeito Einstein, que eu vou mencionar logo em seguida, que é essa lei da experiência passada, né? Ela diz que, sob as mesmas circunstâncias, os estímulos visuais são categorizados de acordo com a experiência passada. E que, se dois objetos são observados dentro de uma proximidade ou de pequenos intervalos de tempo, os objetos vão tender a ser percebidos juntos. Então, olhando para esses pontos que temos à nossa direita, a gente vê que aqui nós vamos quase que perceber um quadrado, né? E ali 3 colunas. Ou seja, eu vou utilizar algo que está registrado mentalmente na minha cognição para reconhecer uma determinada figura, um determinado objeto. E a experiência passada estará registrada e tenderá a ser percebida da mesma forma em situações futuras semelhantes, diante de estímulos visuais semelhantes. Aqui se fala em estímulos visuais, mas isso pode ser ampliado para diversos outros tipos de estímulos, e a justificativa, digamos, maior para isso, seria que os teóricos da Gestalt iniciaram os estudos ainda em 1920, 1930, até anteriormente, os grandes teóricos, que eram Kafka e Wertheimer, eles estudaram a percepção visual, e eles tinham, inclusive, como é que a gente está sujeito, uma das descobertas deles, né, é de como a gente está sujeito a ilusões de ótica. Por isso, aquilo que a gente vê nem sempre é o que o estímulo corresponde do ponto de vista real. Outro conceito muito importante para quem estuda inovação na psicologia cognitiva da Gestalt é a ideia de pensamento produtivo ou reprodutivo. A nossa tendência é, nesse lado direito, o pensamento reprodutivo, ele é predominante em termos mentais no nosso cotidiano, ou seja, a gente resolve problemas a partir de experiências prévias e a partir daquilo que a gente já sabe, né? Esse é o tipo mais comum de pensamento, né? Ele se contrapõe, de alguma forma, ao pensamento produtivo, que permite que a gente resolva um problema, mas a partir não daquilo que a gente já sabe, ou da prévia experiência, mas de algo chamado insight, né? Esse insight, ele não é necessariamente uma resposta planejada, ele é muitas vezes algo que aparece como solução, mas não está planejado, quer dizer, ele não está diretamente ligado às fórmulas prévias que nós temos catalogadas mentalmente para resolver os problemas, né? O efeito Einstein agora, que também foi estudado por teóricos da Gestalt, ele, vamos dizer, seria o desenvolvimento de um estado mental mecanizado, ou seja, se cristalizam aquelas fórmulas que eu anteriormente mencionei, que são os caminhos mentais conhecidos. Se a gente levasse para as neurociências, a gente veria que existem
todos os nossos processos cognitivos vão se tornando quase que, fazendo uma analogia, bem claramente fazendo uma analogia, como se fizéssemos sulcos nos nossos neurônios. Então, o nosso cérebro teria caminhos que foram tantas vezes percorridos, mas tantas vezes percorridos, que o impulso mental, ou qualquer, enfim, qualquer coisa que atingisse, que excitasse o neurônio, iria automaticamente para aquela resposta, né? Num ambiente de solução de problemas, esse efeito Einstein se refere à predisposição da pessoa a resolver um determinado problema de um modo específico, mesmo que existam formas melhores e, vamos dizer, mais apropriadas para resolver aquele determinado problema. Então, você tem um problema e você tem a tendência, a predisposição a resolver aquilo de acordo com um método previamente conhecido. Voltamos à questão da experiência prévia. Então, a experiência prévia faz com que aquilo seja resolvido, pelo menos seja encaminhado para a resolução, a partir daquela maneira específica, mesmo que existissem outros métodos melhores ou mais apropriados. Por quê? Porque já existe uma mecanização, uma cristalização desta solução. O efeito Einstein então, seria o efeito da experiência prévia na solução de novos problemas. Então, você está diante de algo que é novo, mas você resolve a partir de fórmulas prévias. O cérebro, nesse caso, ele tenta resolver os problemas de uma forma eficiente, mas a solução, ela não necessariamente é a mais eficiente. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode mensurar este efeito Einstein, e esse foi um instrumento que eu utilizei no pós-doutorado, né? Então, eu só vou mostrar para vocês. Eu tinha a intenção de convidar alguém para fazer o teste, para que a gente pudesse ver esses efeitos, mas eu acredito que vai ser algo que não vai ser muito viável do ponto de vista dessa solução tecnológica via Zoom, via YouTube, etc. Então, eu vou só mostrar como ele é feito, esse teste, né? Inclusive, isso aqui é um demo, né? Ele não é o teste em si, ele é um demo só, né? Então, basicamente, o que se tem aqui são 4 figuras, e uma figura aqui que você pode associar através ou de que ela é uma estrela, e, portanto, eu associo esta estrela com outras estrelas, ou eu posso também pensar que essa figura aqui tem 2 elementos. Então, eu posso associar aqui com este, que também, embora seja um triângulo, também tenha 2. Posso também associar, no caso desta imagem não é possível, mas eu posso associar por cor também. Vai aparecer momentos onde a cor vai predominar, não o tempo inteiro. Então, o número de estrelas, o número de elementos, a cor do elemento ou a forma do elemento. São 3 critérios para que você possa ir fazendo várias rodadas disso em seguida e possa
verificar esse efeito. Então, eu vou mostrar para vocês o que ocorre a partir... Perdão, vocês estão me vendo, né? Vocês continuam vendo os slides? Continuam, né? Sim? Como existem... Sim. Ok, obrigada. Como existem, então, as possibilidades de erro, porque ao longo de N rodadas dessas figurinhas aparentemente bobinhas que você pode associar por cor, por número de figuras ou pela forma em si, então, ao finalizar este teste, que se chama Wisconsin Card Sorting Test, você vai ter o número total de erros que o sujeito fez e você vai poder ter duas subcategorias, né? Aliás, duas categorias nesse total. Os erros de perseveração, talvez pudesse se traduzir assim, ou de, vamos dizer, insistência no erro, né? Quando a pessoa continua a aplicar a velha regra, embora ela já não seja mais correta. Porque, ao longo das várias rodadas que vão se apresentando essas figurinhas, muda. Se na primeira eu acertei, porque, sei lá, era 2 estrelinhas e eu associei com as 4 estrelas, então o que valeu foi a forma estrela e não a cor ou o número de elementos, eu acertei. Então, a figura seguinte, e isso é muito rápido, esse teste é muito rápido, a figura seguinte vai te dar alguma que vai ser também a forma que predomina, o critério forma é que vai valer. Depois vai indo, vai indo, vai indo, sem que você saiba, mudou o critério. Mudou o critério. Então, aparece as mesmas 2 estrelinhas, mas agora você tem que associar com os 2 triângulos, porque o que conta é o número de elementos. E assim vai, numa certa altura também muda, e é a cor que interessa. Então, você tem estrela, mas você tem que associar com o círculo, porque os 2 têm cor azul, por exemplo, né? Então, esse total de erros é categorizado em erros de insistência, perseveração, né? Quando esta velha regra se mantém, embora ela já não sirva mais para nada, e erros que podem ser erros comuns, assim, que você estava distraído, ou que, enfim. Mas muitas pessoas continuam a utilizar a velha regra, tentando ela mesma estabelecer um padrão ali, né? E não se conforma que a coisa mudou e já não serve mais. Quando eu estava estudando no pós-doutorado, o que eu fiz foi, a partir deste efeito Einstein, que foi estudado pela teoria da Gestalt, e que nos leva a esta situação de que a mesma fórmula não consegue mais dar conta do problema, eu transferi esta questão para esse estudo, né, para a tomada de decisão que existe nas aceleradoras, né? Então, o edital, ele traz uma série de critérios e parâmetros para que as empresas nascentes possam vir a entrar na aceleração, no processo de aceleração. E, vamos dizer, você tem 100 inscritos, 20 vagas, como existiu já na minha pesquisa eu cheguei a isso. Alguns exemplos eram de 100 inscritos e 20 vagas.
Então, a quem está tomando a decisão vai ver e vai chegar uma hora que talvez mudou o critério, aquele mesmo critério já não... A pessoa não percebe que a fórmula ou o critério que está valendo pode ter tido mudança. Então, o que eu detectei é que existe o erro tipo 1 e o erro tipo 2, que seria aprovar empresas que, na verdade, não deveriam ter sido aprovadas, né? Elas não tinham condições mínimas de serem aceleradas, e o erro tipo 2, que é não ter aprovado uma empresa que tinha, de verdade, uma grande condição de chegar no mercado de uma forma mais substanciosa, né? É importante, nesse processo que nós estamos ainda falando da psicologia da Gestalt, né, entender também um pouco do ponto de vista dos modelos mentais, especialmente Johnson Laird, que foi um teórico ali, em 1983, ele escreve, né? São livros um pouco mais antigos, mas quando ele fala dessa questão de que a gente toma decisões a partir de fazer inferências só quando quer dizer, a gente só busca, né, aquilo que confirme a nossa hipótese, né? Então, é importante também, porque, no caso, uma aceleradora que também está trabalhando no sentido de tomar decisões, né? Então, se ela não buscar contra-exemplos, né? Se ela só fizer as inferências, né? A partir ok, esse critério, esse critério, esse critério, ok, então eu faço por inferência que essa empresa está habilitada, né? Se utilizar só isso, vai ser um problema, porque você pode incorrer exatamente no efeito Westerlo, né? Até aqui, eu falei um pouco sobre a Gestalt. A Gestalt, ela é uma teoria que nos traz muitas contribuições, tanto do ponto de vista de psicologia social, né? E ela é ótima no sentido de entender a tomada de decisão. Todos os estudos atuais sobre a psicologia econômica ou economia comportamental, o que quer que seja que se fale, né? E os vieses cognitivos estudados por Kahneman, por Tversky, por Thaler, enfim. Todos esses teóricos, eles trazem muito, muito, muito nas suas bases questões que a Gestalt estudou nos primórdios do século passado, né? Nos primeiros anos do século passado, né? Agora, eu vou adentrar também a questão da psicologia cognitiva a partir de Piaget, porque ele nos traz uma reflexão que pode ajudar bastante a entender aquilo que... Esse aqui é um modelo do pessoal do Design Thinking, né? Que fala em feasibility, viability, usability, etc. Mas quando a gente fala em feasibility e viability, que em português é difícil, porque os dois a gente falaria que são viabilidade, né? A gente está diante de um fenômeno de o que é possível, o que é considerado possível. E isso do ponto de vista cognitivo, tá? A gente está sempre diante de novos possíveis quando a gente fala de inovação. Quando a gente fala de inovação, a gente tem que falar
do que vai se abrir como uma nova possibilidade, do ponto de vista mental, hein? Não estou falando só do ponto de vista físico. É claro que viability está falando do ponto de vista de negócios e feasibility do ponto de vista técnico, mas, ok, a possibilidade que se abre sempre, em qualquer desses casos, é uma possibilidade mental, ou seja, a pessoa tem que, né? As pessoas têm que ver aquilo como possível, para que ela possa ser considerada viável. Piaget, eu estou recomendando esses dois textos, que na verdade é o mesmo livro em 2 volumes, né? Que se chama Possibilidade e Necessidade. São livros antigos, mas são livros que trazem uma contribuição incrível, e como vocês sabem, Piaget foi um teórico que trabalhou muito com a parte experimental da psicologia. Ele faz muitos experimentos, eu vou mostrar um pequeno videozinho daqui a pouco, onde vocês vão ver um experimento com esta ideia do que é o possível, como que o possível é construído do ponto de vista cognitivo, né? Então, nesse texto base, né, ele fala o que é o possível, o que é necessário, e ele fala de uma coisa importantíssima para nós que queremos pensar em inovação: as pseudo-possibilidades, as pseudo-impossibilidades e as pseudo-necessidades também. E eu vou contar um pouquinho o que são essas pseudo-possibilidades, impossibilidades e necessidades, né? Para começo de conversa, o que é impossível, digamos que você queira trazer uma inovação num determinado setor, né? E que alguém te fale, isto é impossível de ser feito. Sei lá, uma nave espacial que vá a Marte. Isso era considerado impossível, certo? Era considerado impossível. Hoje, estamos diante de uma SpaceX, né? Mas o impossível e o possível, eles são subjetivos. Eles são subjetivos, tá? Antes de serem impossíveis lógicos e impossíveis físicos, que também existem, obviamente, mas eles são impossíveis subjetivos, porque com as nossas profundas transformações hoje, muito do que era considerado há 50, 60, 80 anos atrás, ou até mais, impossíveis lógicos ou impossíveis físicos, hoje se comprovam como tendo sido pseudo-impossibilidades, né? Então, é importante saber que o impossível e o possível são elementos subjetivos, tá? Construídos ao longo do nosso processo cognitivo. Como Piaget, como todos vocês sabem, Piaget estudou crianças desde os 0 anos até, enfim, a idade de adolescência, e ele vê a construção do que é o possível e o impossível ao longo da trajetória do sujeito. Então, certas coisas que pareceriam impossíveis para uma criança de 2 anos não serão para uma criança de 5, né? Por outro lado, o necessário, aquilo que é o necessário, ele depende desse possível, tá? Então, vamos só avançar para depois a gente voltar para cá. Um exemplo, a invenção da máquina Polaroid, né, em 1943. Edwin Land passou o dia inteiro tirando foto com a sua filha de 3 anos de idade, e no final do dia ele se perguntou: por que eu tenho que esperar para revelar as fotos? Naquela época, aquilo era possível ou não era possível? Não esperar para revelar as fotos é possível ou não é possível? Hoje, nós, diante dessa invenção de 1940, sei lá, enfim,
diante dessa invenção da máquina Polaroid, que já era há muito tempo, né? Eu tenho uma guardada, se alguém quiser, eu posso vender, mas aí a preço de antiguidade. Hoje, a gente está diante de uma... Hoje, a gente já nem pensa mais se é possível, se é necessário revelar a foto. Não tem mais, isso não tem mais sentido, sequer, a pergunta. Então, é necessário também revelar as fotos? Eu tenho que esperar para revelar a foto? Então, esse necessário também é um produto daquilo que o sujeito infere sobre o dado, né? Não é observável, não é observável. O necessário, do ponto de vista cognitivo, não é observável. O que é observável é o grau de generalidade daquilo, né? Ou seja, até a época deste indivíduo, do Edwin Land, era necessário que se revelasse, levasse a uma loja especializada e se revelassem as fotos. Aquilo era comum, era geral, todo mundo fazia assim. Então, o que esse grau de generalidade, uma cadeira tem que ter pelo menos 3, mas tem que ter 4 pés? Será? Será que isso é necessário? Mas este genérico das coisas pode ser assimilado conduzindo a pseudonecessidades. Ou seja, a gente pode acreditar que é necessário que uma cadeira tenha 4 pés, sei lá, enfim, 4 suportes, coisa que não é verdade, né? Então, o possível e o necessário, eles têm a relação com o real, mas eles estão no sujeito e não no real. Eles estão no sujeito, ou seja, é no sujeito que você vai ter que redescobrir o que é o possível e o necessário em relação ao real, e não no real, não no real em si. O real vai, logicamente, existir como mantendo os impossíveis lógicos e os impossíveis físicos, né? Mas até certo ponto, com a virtualização, né, que é atualização do possível, aquilo que já estava no real e não era observável, né? Então, há essa atualização do possível é sempre possível, né? Porque no real já existem inúmeras outras possibilidades que ainda não são captadas pelo sujeito, porque o sujeito ainda continua nas pseudonecessidades. E a gente sabe, né, as generalizações, os estereótipos que acrescentam e mantêm essas pseudonecessidades, né? No desenvolvimento da criança, ao longo do desenvolvimento da criança, existem ações que o sujeito pode efetuar e outras que ele acha que não pode ainda, e vão ocorrendo problemas imprevistos, né? Mas o desenvolvimento mesmo humano, ele mostra para a criança, para o sujeito, as pseudonecessidades e pseudoimpossibilidades, ou seja, o que era impossível ou necessário para uma certa idade, ao longo do tempo vai ser distinto, né? Como lembrando, né, que Einstein mesmo fala que o sujeito muda o fenômeno, né? Então, é claro que ao longo do desenvolvimento humano, certas coisas vão se mostrando possíveis e elas não eram, né?
Os modelos dedutivos também são construídos pelo sujeito, né? O não P e P é uma contradição, mas se as condições variarem, né? Então, tudo leva a construção da abstração reflexiva pelo sujeito, né? Que gera sempre novos possíveis. Piaget estabelece algumas etapas no desenvolvimento humano, né? E eu vou explicar essas etapas muito rapidamente, mas ele fala que nos sujeitos pré-operatórios, que são quase que o início do processo cognitivo, né? Nos sujeitos pré-operatórios, a dificuldade ela consiste que, sendo o real o que ele é necessário que seja assim, e isso exclui outras possibilidades. Uma criança pequena está brincando e a pessoa tira o brinquedo do campo visual. A criança fala, o brinquedo sumiu, não está mais no campo visual, então não tem brinquedo. Então, ela exclui a possibilidade de que o brinquedo não está lá naquele momento, ou de que o brinquedo está longe do campo visual, mas ele continua existindo, enfim. Para aquele momento cognitivo, esta possibilidade não existe, né? Brinquedo sumiu, é como se o brinquedo não existisse, né? E aí surgem essas pseudonecessidades, né, que a pessoa não imagina, então, né, essas outras, ela exclui essas outras possibilidades. O indivíduo, veja, o pseudo-impossível é aquilo que o sujeito acredita não ser possível, mas ele está errado, é errôneo, né? E o impossível subjetivo também, que corresponde a uma pseudo-necessidade, aí também fecha-se, faz como se um arcabouço mental ficasse cristalizado e a pessoa acreditasse que aquela pseudo-necessidade ela é real, ela exclui outros possíveis. Eu trouxe uma frase do Mark Twain, que é engraçadinha, né? Porque dois loucos não sabiam que a coisa era impossível, então eles a fizeram. É como se a gente chegasse naquele ponto de ver que tem que ir um pouquinho mais, tem que ser um pouquinho mais louco mesmo, no sentido de considerar que as pseudo-impossibilidades são pseudo-impossibilidades, né? Para acreditar e ir lá e fazer a coisa acontecer, né? Por isso eu vejo tanta importância, né, na teoria do Piaget, do ponto de vista, no que diz respeito especificamente a essa questão da pseudo-impossibilidade e pseudo-necessidade, né? Esse videozinho, ele vai falar de um problema de necessidade física, né? Como que só explicando esse elucidário, todos esses vídeos que eu vou mostrar estão disponíveis, eles foram produzidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eles estão disponíveis, abertos ao público, né, com os experimentos realizados a partir dessa teoria do Piaget.
Aqui vocês podem ler um pouquinho a explicação desse experimento, né? E as respostas das crianças nos vários momentos e níveis de desenvolvimento cognitivo delas, né? E o que elas veem como sendo necessário. Elas acham que, se for acrescentado alguma coisa, uma gota, o volume tem que ser aumentado. Então, a abstração vai acontecer muito posteriormente, né? Para a ideia de comutabilidade, né? Existem outros experimentos, esse aqui é outro desse mesmo ideário, né, do Piaget, que fala, mas já não fala sobre a necessidade, mas sobre a possibilidade. Eu vou passar bastante rapidinho para a gente não adentrar o nosso horário. Perdão. Que também a gente observa, né, que essas impossibilidades, né, elas se apoiam nas relações lógico-matemáticas, né, e aí também as diferenças entre os sujeitos do nível 1, do nível 2, do nível 3, né, e o sujeito tem que lidar com essas limitações, e só que ele tem que lidar com essas limitações de uma forma criativa, ou seja, tem que explorar todas as possibilidades antes de afirmar uma pseudo-impossibilidade, né? Então, como eu disse, né, o Piaget estuda esse desenvolvimento intelectual cognitivo, né, os processos de pensamento e principalmente a construção do conhecimento, né? A construção da vida mental que traz operações mentais cada vez mais complexas, né? E, assim, eu queria finalizar dizendo que o Mindset of Innovation, né, ele traz a ideia de flexibilidade de pensamento, que é o último estágio de Piaget, né, onde existe uma flexibilidade de não se ater somente às fórmulas conhecidas, mas conseguir, inclusive, recriá-las ou criar novas, né? Da Gestalt a gente tira, ou melhor, dos modelos mentais a gente tira a busca de contra-exemplos, e da Gestalt ainda a gente tira o pensamento produtivo e não reprodutivo. Eu acho que esses seriam os pontos mais importantes para a gente pensar uma mentalidade ou um padrão mental inovador ou pró-inovação, né? E com isso eu fico à disposição para a gente conversar, bater um papo, entender alguma coisa mais em profundidade. Obrigada.
Que agradeço, professora Lisete, primeiro pela oportunidade de olhar o tema da inovação por uma perspectiva que não é habitual, né, vamos dizer assim, nas unidades que constituem o núcleo, né, mais engenharia, administração e economia. Em segundo lugar, pela didática, né, foi realmente um processo muito estruturado, né, estruturante de formação nossa que a gente recebeu de você. Eu queria, se me permite, iniciar aí essa fase agora final de diálogo, perguntando o seguinte: de que maneira, de que maneira, vamos dizer assim, vou usar a expressão entre várias aspas, né? Mas de que maneira é possível, na prática, fazer com que as pessoas que estão no chamado ecossistema de inovação, né? Você deu o exemplo dos gestores de aceleradoras, mas como é possível que essas pessoas, em várias posições, sejam gestores de aceleradoras ou de incubadoras, ou de financiamento a projetos de inovação, ou investidores, investidoras em startups, né? Como é possível que essas pessoas, vamos dizer assim, aumentem, né, a sua percepção a respeito do que de fato está envolvido no processo decisório, como você mostrou enfim, seja do lado do primeiro lado que você comentou, da Gestalt, o efeito, né, Einstellung, e, no segundo caso, a percepção que você também nos traz, né, do Piaget, da última fase. Enfim, a pergunta, que acabou ficando um pouco comprida, mas que tem na essência como a gente pode transformar esses conceitos importantes que você compartilhou em elementos que possam ajudar o ecossistema a ser um ecossistema de inovação mais frutífero. Ok, duas coisas, duas possibilidades, né? No estudo do efeito Einstein, a gente vê que existe uma diferença. Todos nós estamos sujeitos a esse efeito, porém, há estudos que comprovam que os hiperespecialistas, pessoas que já chegaram no topo do topo, eles tomam melhores decisões e eles escapam um pouco desse efeito, né? Por ter um profundo conhecimento do que eles estão tomando decisão, né? E por terem passado, talvez, por N situações semelhantes. Então, esse hiperespecialista é uma possibilidade, mas nós não temos tantas pessoas assim. A outra sugestão dos teóricos da Gestalt é um pouco heterodoxa, é que as pessoas, para desenvolverem essa flexibilidade cognitiva, elas se atenham a detalhes inúteis, se coloquem em situações de ignorância permanentemente, ou seja, se defrontem pessoalmente com situações de ignorância para que elas possam ser obrigadas a ter padrões mentais que não estejam já cristalizados, sulcados, como os neurocientistas dizem, neuropsicólogos dizem que existem caminhos neurais já consolidados, entre o estímulo sai aquilo como resposta. Então, se colocar, se abrir para situações absolutamente onde aquela pessoa está fora da sua zona de segurança, da sua zona de conforto, então, a pessoa deixar se sentir burro mesmo, se sentir assim, aqui eu não entendo nada, mas se sujeitar aquilo para que outras conexões neurais
possam vir a ter lugar, e que façam com que se evite aquilo. No estudo da criatividade, isso é bastante enfatizado. As pessoas criativas, normalmente, elas, elas sacam, por isso que o Edgar de Bono falava em pensar fora da caixa, pensar fora das caixinhas. Pessoas criativas, elas buscam uma ideia que não está no seu campo de segurança, de conforto. Elas buscam uma ideia, a ideia surge de uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que ela está fazendo. Perdão, Não uma escuto. complementação, assim, desculpe, tinha mutado, ou fechado o microfone. Uma complementação, nessa paleta de alternativas que você iniciou, eh, a interdisciplinaridade contribui para isso? Você ter grupos que sejam grupos heterogêneos, seja em termos de especialistas com formação diferente, e seja, por vezes, pessoas que estão, com relação a uma situação de inovação, em posições diferentes, né? Ou Sim. seja, desenvolvedores, usuários, Sim, críticos, sim, enfim. sim, sim, com certeza, porque aí o olhar, a fórmula, né? Esse efeito é usar a mesma fórmula quando já não serve mais para o problema, porque o problema mudou. Então, as fórmulas que um sociólogo tem são diferentes das do engenheiro, então, se houver uma interdisciplinaridade ou um trabalho comum entre um sociólogo, um artista plástico e sei lá, um administrador, um economista, quer dizer, isso sim, e não porque está na moda, não porque está na moda, mas porque os processos cognitivos, as fórmulas que estão construídas na cabeça de cada um deles é diferente. Então, pode ser que eu veja que a fórmula que o outro está usando não vai funcionar, porque eu tenho outra fórmula, e isso pode ser útil, né? Então, esses caminhos cognitivos são ligeiramente diferentes, estão cristalizados todos eles, mas eles são ligeiramente diferentes. Então, esse embate pode ser útil para evitar esse efeito de cristalização. Super bacana. Tá ligado agora, assim. Super, super bacana, Florizete. Deixa eu fazer um teste ao vivo. Nós temos uma monitora que está há pouco tempo no núcleo, no PGT, que é a Gabriela Gondo, a quem eu aproveito para agradecer, junto com a Sônia, evidentemente, a organização do nosso seminário. A Gabriela é uma estudante de graduação de administração e se interessou pelo tema da inovação, justamente quando, enfim, se abriu a possibilidade de estágios, né? Ela se manifestou interessada em fazer estágio, enfim, no tema inovação, no núcleo, né, nosso núcleo de política e gestão tecnológica, e eu lembro de tê-la entrevistado, e ela, de fato, tinha esse interesse. Então, eu queria perguntar, Gabriela, se você concordar, mudando um pouco o teu papel de monitora que está nos dando apoio para, enfim, uma estudante de administração curiosa que você é, e, como é que você reage à apresentação que a professora Lisete fez, o que que ela te traz, que pergunta eventualmente você tem? Queria abrir para você. Ah, bom, professora, eu achei muito interessante a apresentação da professora Lisete. Queria agradecer a professora pela participação aqui no seminário. Na verdade, eu precisaria de mais um tempo assim, para realmente digerir todas as informações que a professora trouxe, mas o que eu acho que mais despertou aqui foi uma curiosidade de ir procurar mais os temas que ela trouxe, né? Então, alguns temas que eu não tinha aprofundado anteriormente e que agora realmente é, despertou o interesse. É, aí eu não Que daria bom, pergunta. já é um... Valeu. Legal, obrigado, Gabriela. Deixa eu, então, ir na sequência.
Do ponto de vista, eu estou tentando aproveitar a experiência da professora Lisete, que, além de pesquisadora, é professora em vários âmbitos, né? Extensão, mestrado profissional, e perguntar, e também ter uma experiência internacional importante, e perguntar se, no seu convívio, enfim, nas suas andanças, né, nos seus contatos, se percebe na comunidade inovadora nacional, pelo menos no segmento que você atua, você percebe, com relação à comunidade de outras esferas em que você ande, outras culturas, outros países, outros ecossistemas de inovação, se você percebe algo de diferente com relação, mais uma vez, né, a como se posicionar com relação ao novo. Olha, duas coisas. O brasileiro é muito mais criativo do que os outros, isso eu tenho certeza absoluta, né? Mas não inovador. É engraçado. Desculpa te interromper, mas você capturou exatamente essa pergunta. Por que, sendo, pelo menos o entendimento geral, sendo mais criativo, não tão intensamente inovador? Essa é a pergunta. Six million dollar question, como a Eu gente acho que fala. sim, acho que sim. É uma pesquisa à parte, né? Porque da, da criação, da criatividade, da ideia, né, o que na inovação se chama fase ideativa, até a efetiva inovação, eu acho que tem alguns passos que são complicados para o brasileiro, porque que o brasileiro é mais criativo, isso eu diria que ele dá de 10. Dá de 10, e a gente sabe o jeitinho brasileiro, que é um outro assunto que eu estudei há uns anos atrás, o jeitinho brasileiro é percebido pelos outros, por pessoas dos outros países. Deixa eu fazer um parênteses, eu fiz uma pesquisa uns anos atrás, faz um bom número de anos atrás, sobre o jeitinho brasileiro, e como que eu fiz essa pesquisa? Eu falei com as câmaras de comércio aqui em São Paulo, câmaras de comércio de vários países, como eles percebiam os brasileiros no ambiente de negócios, e, ao mesmo tempo, eu entrevistei várias pessoas expatriadas de outros países que estavam aqui. Então, nesse conjunto de entrevistas, conversas, etc., por um lado, eu ouvi muitos elogios ao brasileiro, muitos, muitos. E também ouvi de que o brasileiro é indisciplinado, de que o brasileiro tem dificuldade de fazer as coisas dentro das regras, acha que sempre vai dar um jeito no dia seguinte, que vai dar certo, que as coisas vão dar certo, eu dou um jeito, né? Então, o caminho que vai da fase ideativa, criativa, até a inovação, ele não é um caminho simples, ele é o caminho do empreendedor, na verdade, né? Ele é o caminho do empreendedor. Eu acho que entre a criatividade e a inovação tem o empreendedorismo. E o empreendedorismo, ele também, a gente vê o Brasil crescendo nessa área, etc., etc., mas eu não sei por que a coisa não se sustenta. Por que a coisa não se sustenta? Ela não tem. Ela parece assim: você vê um cara virar milionário, o outro virar. Enfim, milhões de startups sendo criadas, enfim. E eu não sei te responder. Na verdade, eu não sei te responder. Eu acho que tem alguma coisa aí nesse caminho que o brasileiro não gosta. O que você, se me permite, o que você aludiu vamos dizer assim,
as, as características, né, se eu posso até dizer, né, os desafios da translação, né, entre a ideia e a realidade. Quer dizer, entre Sim, uma ideia criativa e você construir uma nova realidade, que inovação, como acho que você implicitamente nos traz, é construir uma nova realidade, é construir alguma nova realidade. Esse caminho é um caminho algo pedregoso, algo exato. não é por pensamento mágico, né? Já que eu Pois pensei em é. algo legal, esse algo legal vai acontecer. É, É, existe hoje em dia um tema, né, que chama implementation research, né, na literatura internacional, que é exatamente a pesquisa sobre implementação, né? O que é que faz com que, principalmente na área da saúde, né, em que certamente as pressões são muito fortes, o que é que faz com que você consiga, em alguns casos sim, mas em muitos casos não, a levar conhecimentos para a prática da sociedade, para essa prática. Não, eu acho que é super importante. E nós estamos chegando mais ou menos perto do final, e eu queria, então, te perguntar se você gostaria de comentar, agora quase que numa função de entrevistador, né? Quais são teus interesses de pesquisa atuais, que têm a ver eventualmente com inovação? Você comentou um pouquinho, né, que a partir do pós-doc você continuou pesquisando, mas, enfim, tanta coisa acontece, pandemia, o mundo mudou, etc., né? E está mudando toda hora. Enfim, se você puder compartilhar nesses minutos finais a tua trajetória contemporânea, né, de pesquisadora, e se houver, então, essa aproximação, continuar essa aproximação com o tema da inovação melhor ainda, a gente agradeceria. bom, eu estou escrevendo uma livre docência, nessa área, eu só não gostaria ainda de colocar o Claro. tema para não colocar o carro à frente dos bois, né? Como, ou seja, depois mudar ao longo do percurso, pode mudar ainda, então, mas é na área de criatividade, sim, e, e eu, ao mesmo tempo, eu sigo com muitas questões referentes a comportamento empreendedor, a soft skills, né, que é o que eu tenho mais estudado nos últimos tempos e orientado, enfim, as chamadas soft skills para o empreendedorismo, né? Então, que está na mesma linha, de alguma forma, a linha comportamental mesmo, né? Uhum. É isso. Agora, da livre docência, vamos ver se Não. der uma folga aí, conseguir. Os professores da USP foram deram um corte aí nas nossas licenças prêmios, então eu estou esperando minha brecha para conseguir me dedicar a isso. Você fala o tempo, né? O tempo para se dedicar. Sim, as licenças prêmios eram a cada 5 anos era permitido, né? Mas houve um decreto durante a pandemia que isso foi suspenso, né? Por isso que eu estou botando para esperando quando que vai chegar. Então, a gente agradece ainda mais o tempo que você nos disponibilizou, porque, além do mais, a gente está competindo com o tempo da pesquisa e a produção da livre docência, mas está registrado e eu penso que foi extremamente, extremamente ilustrativo e, mais uma vez, eu ressalto a didática, né? Quando você nos traz, só para dar um exemplo concreto, a sua didática, né? Quando você nos traz, por exemplo, de maneira muito singela, mas muito clara, né? A diferença de pensamento reprodutivo e produtivo, né? Você traz algo que, como você mesmo colocou, são conceitos até certo ponto clássicos, né? Mas que eles continuam absolutamente atuais e presentes.
Eu ia fechar, mas tem uma pergunta que eu não queria deixar sem responder, porque é do nosso excelente colega, professor Antônio Carlos Sawaia, professor do Departamento de Administração por tanto tempo, e uma das pessoas criativas. Eu me permito ler. Lisete, parabéns. Noto na condução dos jogos de empresas, que, aliás, era o que o professor Sawaia muito utilizava, né, como instrumento de ensino-aprendizagem. Então, noto na condução dos jogos de empresas esta sensação de ignorância nas primeiras rodadas. Já pensou em jogos para realizar pesquisas empíricas sobre criatividade e inovação? Com certeza, professor. Os jogos são uma área onde é possível exercitar, fazer esse exercício, né, criativo, e eles, como apresentam novos desafios, se o jogo for bem bolado para a cada fase obrigar a pessoa a se deparar com essa ignorância, né, de que aquela fórmula anterior não serve mais, ele realmente é uma ferramenta poderosa, né? E como a gente vê hoje, os jogos, não só os jogos de empresa, né? Os videogames em geral são, vamos dizer, muito fortes, né? Entre os jovens. É algo que pode tirar um pouquinho dessas fórmulas prontas, né? Os jogos de empresa, em particular, eles têm uma relevância muito grande porque eles já vão num ambiente, muitas vezes, esse ambiente decisório, né? Então, essas primeiras rodadas, onde a pessoa ainda não sabe qual é a resposta, porque hoje nós estamos vivendo o mundo, a era das respostas prontas. Assim, eu tenho um colega que foi meu orientador, professor Sigmar Malvese, a gente continua muito em contato, e ele fala a era das respostas prontas, é como se tudo tivesse que ter resposta pronta, né? Então, é interessante essa tua percepção, professor, que você fala dessa ignorância nas primeiras jogadas, né? E, então, aí é vamos dizer, para o psicólogo é o crème de la crème, porque é o momento onde ainda não está construída esse caminho mental que acaba cristalizando e se tornando até um impeditivo diante do novo, que a pessoa já não consegue mais enxergar que existe uma outra possibilidade de ver aquilo, né? Então, sim. Agora, entrar nessa área de pesquisa com os jogos, eu ainda não me aventurei, porque não dá tempo da gente fazer tudo, né? Então, não me aventurei, não. Mas eu tenho uma orientanda de TCC na graduação, que ela está fazendo uma análise mas aí de videogames, não de jogos de empresa, né? Mas ela está fazendo essa análise a partir de algumas referências da psicologia social. Enfim, mas obrigada pela pergunta, acho que é por aí mesmo. O legal é essa ignorância do início mesmo, essa é a melhor parte, né? É como criança pequena, né? O contato com a criança pequena nos deixa sem as respostas prontas, né? Cada criança, ela te põe diante de situações inesperadas e tal, né? Para quem tem filhos, netos, sabe do que eu estou falando, né? Perfeito. Se me permite, então, professora Lisete, eu vou concluir primeiro com um forte agradecimento a você e também um agradecimento à Sônia Vitorino, que é a nossa secretária do PGT há tantos anos, tão fiel e tão consistente, e a Gabriela Gondo, que é a nossa, então, monitora nesse ano aqui de 2022, mas terminar com uma alusão a exatamente essas palavras finais aí que você nos traz, dos filhos e netos, né, e das primeiras perguntas, das perguntas nas primeiras fases.
trazendo uma historinha que se conta a respeito de um prêmio Nobel de Física, o professor Isidor Rabi. Ele teve o prêmio Nobel de Física, salvo o melhor juízo, em 1947, ou aproximadamente, e que, quando o entrevistaram, perguntando, né, como é que você se tornou cientista, ele disse, uma resposta prudente também, ele disse, olha, quem é responsável por eu me tornar cientista foi a minha mãe. Então, mas por quê? É que minha mãe me buscava na escola, quando eu era muito pequenininho, e todo dia que ela me pegava na escola, no final da aula, ela nunca me perguntava o que que você aprendeu hoje. Ela perguntava, Izzy, que pergunta você fez hoje? Eu acho que talvez isso, vamos dizer assim, um Sim. pouco simbolicamente, né? Uhum. É, ressalta, né, a essência do que a professora Lisete nos deu aí a oportunidade de aprender e, como diz a Gabriela, né, a vontade de ler mais para conhecer mais. Então, muitíssimo obrigado, desejo, bom, saúde, evidentemente, né, mas um bom fim de semana também e Obrigada. continuamos juntos. Obrigada, tudo de bom já. Pessoal, obrigada por tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.